Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda videoaula da sexta semana. Nessa semana eu estarei dando continuidade à implementação do nosso jogo. Bom, e como eu havia falado na última videoaula, a gente vai começar realizando a movimentação de pulo do nosso personagem. Quando o nosso jogador acabar apertando a tecla espaço, o nosso personagem deverá se mover numa direção positiva do eixo Y e depois ele deverá cair lentamente até ele atingir o nosso chão, que no caso o nosso chão ele é simbolizado pela cor marrom aqui do nosso cenário. Bom, então para começarmos eu vou organizar esta função aqui e vamos lá dentro do bloco de eventos e iremos selecionar a nossa função de que quando o jogo for inicializado. Bom, e esta função irá praticamente fazer a mesma coisa que as outras funções fazem, que seria aqui e aqui. Ela sempre tem que verificar se a nossa tecla espaço está pressionada. E se ela estiver, então quer dizer que nós temos que fazer o nosso personagem acabar pulando. Então, para isso, eu irei dentro do bloco de controle e eu irei selecionar a nossa função sempre. E depois eu irei colocar a nossa função se e então, para verificar se a nossa tecla está realmente pressionada. Então, lá dentro do bloco de sensores, eu irei utilizar a nossa função tecla espaço se ela está pressionada. E eu vou manter a tecla espaço, porque eu quero que o personagem pule quando eu apertar a tecla espaço. Então, para isso, nós iremos lá dentro do bloco de controle e eu irei colocar esta função aqui, que seria repita 10 vezes. Bom, e o que ele deverá repetir? Agora, lá dentro do bloco de movimentos, ele deverá repetir esta função aqui, que seria adicione 10 a Y. Então, quando eu acabar executando o nosso jogo, olha só, ele acabou indo lá para cima quando eu apertei a minha tecla espaço. Porém, como vocês percebem, o nosso personagem ele acabou ficando preso lá no alto e ele não acabou voltando para o chão. Então, para o nosso personagem acabar voltando para o chão, existe uma função lá dentro do bloco de controle que é parecida com esta aqui, repita 10 vezes. Entretanto, ela vai repetir até que uma condição seja satisfeita, que seria mais ou menos essa. Repita até que aconteça alguma coisa. Então quer dizer que esse código ele vai ficar repetindo o que estiver aqui dentro até que alguma coisa aqui seja verdade. E ao momento que alguma coisa aqui é verdade, então ele irá parar de repetir as coisas que estão aqui dentro. Então eu irei colocar a nossa função bem aqui. Após o nosso bloco se e então, a nossa função irá repetir até o nosso personagem tocar ao chão. Enquanto ele não estiver tocando no chão, é para ficar executando o que estiver aqui dentro. Então, para isso, eu irei colocar a nossa função se ele estiver tocando na cor marrom, que simboliza para nós o chão. E enquanto ele não estiver tocando nessa cor, eu quero que ele diminua de pouquinho em pouquinho a sua posição de Y, para que ele volte a tocar no chão. Então, eu irei colocar a função adicione 10 a Y. Eu irei trocar o valor 10 para mais ou menos um valor de menos 5. Olha só, e quando eu acabar executando o nosso jogo e acabar apertando a tecla espaço, o nosso personagem ele acabou voltando para o chão. Porém, como vocês percebem, ele parece que está voltando um pouco rápido demais. Então, eu irei trocar o valor de menos 5 para um valor de menos 3. E quando eu executar o nosso jogo de novo, vocês percebem que ele acaba voltando um pouco mais devagar do que antes. Agora, vamos também criar a movimentação do nosso cenário quando o nosso personagem acabar se movendo para frente. Bom, quando o nosso personagem se mover para frente, todos os outros objetos do cenário deverão se mover em um sentido contrário ao nosso personagem Giga, para dar aquela sensação de que realmente o cenário ele está se mexendo. Bom, mas isso irá ocorrer somente quando o nosso personagem acabar se movendo para a direita. E quando ele acabar se movendo para a esquerda, eu quero que o cenário continue parado. Então, para isso, eu irei lá dentro do bloco de eventos e eu irei selecionar uma função chamada envie uma mensagem 1 a todos e espere. Eu irei trocar esta mensagem 1 para uma nova outra mensagem, que seria mover. Bom, e essa mensagem mover, ela só será enviada quando eu apertar a setinha da tecla direita. Bom,
E quando o nosso bloco receber esta mensagem mover, o que deverá acontecer? Bom, primeiramente deve ser apontado por alguma direção, então vou colocar a função aponte para a direção de 90 graus e depois eu quero que ele se mova menos 10 para trás. Eu poderia colocar aqui para ele apontar para a direção esquerda e se mover 10 passos positivos. Porém, eu posso colocar assim, ele apontar para a direção direita e acabar se movendo no sentido contrário. Então, o nosso bloco ele vai acabar se movendo nessa direção quando o nosso personagem acaba andando para frente. Bom, agora vamos ver como é que está funcionando o nosso jogo. Vamos clicar aqui na bandeirinha verde. E olha só, quando eu apertar para frente, olha só, o bloco ele está indo para trás. Isso nos traz a sensação de que o ambiente ele está se movendo. Então, eu vou parar a execução do nosso jogo. Como vocês perceberam, quando o nosso bloco acaba chegando aqui no canto da tela, ele acaba ficando preso. Então, para solucionar este problema, nós iremos colocar dentro do bloco de controle a nossa função C. Quando o nosso bloco estiver em uma posição X, a qual ele estaria preso aqui no canto da tela, a gente vai fazer para ele voltar para o outro canto da tela. Então, primeiro vamos descobrir em qual posição é essa que o nosso bloco fica preso. Então, lá dentro do bloco de movimentos, nós iremos selecionar essa posição X aqui e iremos marcar para ela acabar sendo mostrada aqui no nosso cenário. E agora, quando eu executar nosso jogo, olha só, perceba que os valores estão sendo alterados conforme o nosso bloco se move. Então, ele fica preso mais ou menos naquela posição, onde x é igual a menos 98. E agora eu irei parar a execução e agora, sabendo o valor de x, que é igual a menos 98, eu irei lá dentro do bloco de operadores e eu irei selecionar o nosso operador de menor. E agora, dentro do bloco de movimento, eu irei colocar a nossa posição x. Se a nossa posição x for menor que menos 97, então eu tenho que colocar o nosso bloco de novo do outro lado do cenário. Para isso, eu irei arrastar o nosso bloco aqui e vocês acabam percebendo que mais ou menos ele é inicializado bem aqui, na posição de x valendo 412. Então, eu irei colocar uma função dentro do bloco de movimento que significa mude x para... Agora eu irei colocar aquele valor, 412. E agora, quando o nosso bloco alcançar o canto esquerdo da tela, ele vai acabar pulando para esta outra posição aqui, que é do outro canto da tela. Então, o nosso bloco ele vai acabar se movendo para essa direção e quando ele alcançar esse canto, ele automaticamente vai aparecer do outro lado da tela, que vai dar a impressão de que realmente o cenário é contínuo. Agora, vamos testar como é que está funcionando o nosso jogo até agora. Vamos clicar aqui na bandeirinha verde para inicializá-lo. E olha só, quando o nosso personagem acabar andando, o nosso bloco ele anda para a posição contrária do nosso personagem. E olha só, quando ele acabar alcançando o final do nosso cenário, ele automaticamente é colocado do outro lado do cenário, que faz a sensação de que o nosso bloco ele parece que é infinito, né? Ele acaba chegando no final e logo após ele aparece de novo no começo dele. Bom, pessoal, e era isso que eu tinha para apresentar para vocês nesta videoaula. E na próxima videoaula eu vou estar mostrando para vocês como realizar o bloqueio, né? Porque, olha só, o nosso personagem ele acaba passando por dentro do bloco. E também a gente vai criar a movimentação da nossa Ladybug. Bom, pessoal, até a próxima videoaula. Até mais!